Estamos de volta e que bom que você continua conosco. Hoje vamos continuar falando sobre o Novembro Azul, Saúde do Homem. Nós temos uma convidada especial. A Cris Lima vai trazer a abordagem que ela tanto trabalha, que ela é especialista e que com certeza vai ajudar você, muito antes, dentro do início de toda aquela mágoa, dor, rancor, é isso mesmo? Bem-vinda, seja bem-vinda, Cris Lima. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de compartilhar esse conhecimento. É legal, pessoal, que ela é especialista na medicina germânica. Acho que você não ouviu falar, mas Cris, o que seria essa medicina germânica? Olha, a medicina germânica é uma abordagem, né, criada pelo Dr. Hammer, um médico oncologista alemão. E a medicina germânica ela surgiu a partir do momento que ele teve um câncer, né, um câncer de testículos após a morte do filho. E ele intrigado com essa questão de ele ter tido um câncer, uma doença tão, né, tida tão grave assim, e logo após a morte do filho, ele resolveu investigar com os pacientes dele e conseguiu provar que todas as doenças, não só o câncer, mas todas as doenças, elas têm uma origem emocional. Porque nesse estudo, ele observou que para cada tipo de câncer existiam conflitos emocionais envolvidos muito parecidos. Por exemplo, de próstata tem um conflito emocional, câncer de mama já é outro, cada tipo de câncer tem um conflito relacionado, conflitos, né? E foi isso mesmo que ele identificou e ele conseguiu provar, não só no câncer, nos tipos de câncer, É, mas também para as outras muito doenças, qualquer interessante, doença né? E física. Cris, assim, já é muito falado, mas é claro, é sempre bom falar para reforçar isso, né, para você que está nos assistindo, que na verdade existem às vezes até conflitos e traumas da infância que a pessoa não supera, que ela carrega ali, às vezes é um trauma, algo Sim. violento que aconteceu, que não deveria acontecer, uma violência sexual, uma violência física, né? Algum tipo de abuso assim, é um trauma que ela carrega, que vira uma forma de pensar, que vira um jeito de viver e que Uhum. repercute em absorver os conflitos e gera uma cadeia de eventos que pode culminar em doenças, como você está falando aqui, e é o tema de hoje, né, no câncer de próstata. Então é preciso reavaliar desde a infância. Na realidade, nós que trabalhamos com a medicina germânica, a gente avalia, às vezes, antes até da concepção, né, que a gente chama de projeto sentido, que é quando os pais têm o desejo de ter aquela criança. Então já foi provado também que meses antes né, de ter a concepção, isso já conta para a história do paciente, como também a história da ancestralidade, ou seja, meus avós, bisavós, tataravós, então muitas vezes existe a pessoa em si não passou pelos conflitos, mas existe o que a medicina chama de que é genético. Mas para Uhum. nós da medicina germânica é mais uma questão de lealdade familiar. E a gente trabalhando na terapia, a gente também consegue resolver essa questão com a terapia. Excelente. E se fosse genético, não mudaria. É porque para a medicina germânica não tem muito essa questão da genética, sabe? Uhum. São mais as questões da ancestralidade e do sentimento e das emoções. Então, a gente não leva muito para o lado da genética, não. A genética para a gente é muito essa questão da cor da pele, cor do cabelo, dos olhos, mas com relação a doenças, não. Entendi. Entendi, perfeito. E em relação a. Você pode até falar um pouco mais das outras doenças, doenças crônicas, né, essa questão da hereditariedade, mas em relação ao câncer de próstata, né, quais seriam as emoções que estão envolvidas no câncer de próstata? Olha, basicamente, né, as duas principais estão relacionadas sempre à sexualidade do homem.
Então, geralmente acontece após os 50 anos, por volta ali dos 60, né, 70, quando o homem já tem uma idade mais avançada, mas pode acontecer antes também. São conflitos de território e também com relação à sexualidade do homem, porque é exatamente nessa fase é que o homem está passando por algumas questões como a questão do emprego, ele está se aposentando, então muitas vezes ele acha que ele perdeu o valor dele como homem, muitas vezes diminui o salário. E isso é algo que traz muita preocupação. Será que agora eu vou conseguir dar conta dessa família, dos meus filhos? Os filhos já saíram de casa, então o pai acha que não tem mais Perdeu o utilidade. propósito, né? Isso mesmo, de homem. Então, e também é uma fase que é muito importante a gente colocar que geralmente a mulher também está na menopausa e diminuiu também Os hábitos ali sexuais isso, familiares. isso. E aí o homem muitas vezes leva isso como se fosse ele o culpado, ele responsável, a mulher não tem mais o desejo por mim, então eu não sou mais um homem suficiente para esta Ele mulher. fica, de repente ele pensa, ninguém me ama, ninguém me quer, né? O trabalho não me quer mais, os meus filhos não me querem, assim, saíram de casa para ver a vida deles, mas É, a forma como ele absorve. Esse é, conjunto de pancadinhas, é de como se dissesse traumas ou de assim, conflitos, perdi minha potência de homem, de provedor, de dono do lar, de cuidador dos filhos. cuidar dos filhos. E é muito importante olhar que isso é uma fase da vida. Assim como foi a infância, como foi a juventude, e agora é uma outra fase. E que cada fase tem tem o bom daquela fase, né? Então nessa fase vem os netos também, e aí ele pode Ele ter migra uma o outra cuidado para os netos. tem uma outra relação agora, diferente, e precisa olhar para isso com um olhar acolhedor, de carinho, né, de amor e que tá tudo bem. A gente já começou a falar dessa questão do o que fazer, né? Dentro Uhum. de uma fase de vida, onde vão ter conflitos, vão ter desafios intensos, né? Às vezes é um homem que trabalhou por 40, 50 anos, que ele é Sim. bem sucedido no seu trabalho, virou a identidade dele, eu sou o executivo, eu sou o Uhum. pioneiro, eu sou aquele, né? E de Sim. repente ele vai passar por o desafio único e maior da vida dele, de toda a existência de adulto, né? É isso, Sim. pronto, me aposentei, fui desligado. E a gente já começou a falar um pouco das saídas, né? Os mecanismos de defesa, mecanismos de saída desses conflitos. Né? Então, você falou assim, se ele é o pai e os filhos saíram de casa e vem esse conflito, ele pode se dedicar aos netos. É uma das saídas, né? Sim, como também pode olhar para isso como, poxa, eu exerci bem o meu trabalho e agora só colher esses frutos. Meus Eles filhos são estão bem, independentes. agora é com eles, né? Eu passo a bola, eu deixo com eles o que é deles e E em vou. relação aos conflitos ali da mulher, a mulher está na menopausa, ele já não está sentindo essa potência, quais seriam os mecanismos? Também a mesma questão, né? Nós somos muito de olhar, de achar que o outro, como o outro está nos vendo. E isso é o que causa a maior parte das doenças, de eu ficar preocupada com o Projetando. outro. Isso. Então, quando eu entendo que não, que eu posso inclusive também ajudá-la nessa questão, porque existe também, tanto existe uma cobrança, uma autocobrança, como existe também uma cobrança com o outro, em relação ao outro. Né? A mulher também, nessa fase, ela se sente muito cobrada e por isso é uma fase bem tensa para o casal e nessa fase acontecem muitos relacionamentos romperem nesse momento, Sim, por conta desses porque conflitos. tanto o homem quanto a mulher estão passando por conflitos ali bem, então os dois precisam estar E o muito homem bem que não sabe falar, não alinhados. gosta de falar muito, é só uma bomba, vai juntando, juntando, juntando. É essa questão do homem de se sentir fraco se estiver sentindo. Então, ele saber que ele pode sentir, porque ele tem sentimentos, ele é um ser humano antes de qualquer coisa, antes de ser marido, de ser pai,
né, de ser o provedor, ele tem sentimentos também, porque o homem é ensinado assim, não chora porque homem não chora, Não não falha, falha, não então erra. isso, e geralmente, Dizem, viu? né, e geralmente quem procura terapia são as mulheres, porque o homem acha que, isso é besteira, isso é coisa para doido, então, geralmente eles não procuram ajuda também. E na medicina germânica, só o fato de não falar, de não tratar, também é um potencializador de doenças mais graves. Sim, sim. Hoje em dia a gente fala, né? A terapia, ela não é luxo, ela é uma necessidade. E as pessoas ainda não veem, a maioria das pessoas não veem dessa forma. É uma necessidade. Quando eu começo a olhar e a entender que quando eu tenho uma mente saudável, eu vou ter um corpo saudável, então tudo muda. Eu aceito buscar essa ajuda. E não é assim, não vira a chave de uma vez. Então, antes que apareçam esses problemas mais sérios, né, como é um câncer, que realmente é uma doença que a gente precisa cuidar bastante, é preciso de ir ao médico, fazer uma prevenção, né? Jamais a medicina germânica vai estar substituindo a medicina tradicional. É um trabalho em conjunto, aliado ali, até porque a gente precisa saber qual é o diagnóstico, o paciente vai precisar do tratamento também, é importante o tratamento, mas é o que a gente fala assim, por que que muitas vezes volta a doença? Porque não foi tratada a raiz. Então, não há, o tratamento da medicina tradicional muitas vezes pode ser só um paliativo e não o tratamento efetivo, porque a raiz é muito mais profunda. Precisa ter essa outra abordagem, né? Isso. E o que eu estava até lembrando aqui, nessa fase do homem, muitas vezes os próprios filhos, ele se sente desvalorizado. Existe muito um sentimento de desvalorização, né? Dos filhos também acharem que este homem já está na hora de parar. E ele não está se sentindo assim. Muitas vezes ele é um empresário bem-sucedido e ele quer continuar e os filhos não querem que ele continue, porque eles acham que eles são melhores hoje do que o pai. E o pai que criou tudo aquilo. Então ele vai sendo colocado ali de lado, de escanteio, sentindo essa desvalorização, e isso também é um dos fatores que causa muito, pode causar a questão do câncer de próstata ou outras doenças. Mas antes de tudo a autodesvalorização, porque quando a pessoa se sente desvalorizada é porque ela mesma já se desvaloriza. Eu acho tem uma palavra que meu pai diz, eu falo muito isso. Ele diz assim, eu queria poder pagar uma pessoa para tentar me desvalorizar. Aí tá forte. Porque ele tem, assim, não tem quem consiga. Ele se acha, assim, Ele melhor. se acha, mas ele é Ele mesmo. se acha. O pior que ele é mesmo, né? Ele é muito bom mesmo. Eu realmente, assim, eu tenho orgulho do meu pai, né? Tenho uma admiração incrível por ele. E ele tem isso com ele. E isso, de certa forma, é muito bom. A pessoa não... É importante, né? Você saber assim, ninguém consegue aqui dizer que eu sou menos do que eu acho que eu sou. Perfeito. Eu que sei do meu valor, não preciso que ninguém esteja positivando isso. Mesmo que o outro não perceba, não acho, que o importante é eu achar. Perfeito, perfeito. Né? Eu quero pegar uma fala sua e trazer uma nova perspectiva. Muito se fala diversas especialidades que mente sã, corpo sã. Né? Você usa essa frase. E sim, muita gente sabe. E a gente tem uma prática muito divergente. Né? Na prática, as pessoas dizem assim, eu vou tentar melhorar o meu corpo ao máximo, vou fazer cirurgias, vou para academia, vou para o cross e tal, para o meu corpo ficar são e a mente está destruída. Uma outra coisa que a gente vê muito na prática, eu vou bater várias selfies sorrindo, comendo, vivendo morto de feliz e a mente... Né? Então, muita gente fala, todo mundo sabe que a mente sã, quando você conserta a sua mente, o seu corpo vive bem. E a prática está diferente, as pessoas não conseguem, elas preferem executar ações para o corpo
e deixam a mente, né? E dá esse conflito. Mas é exatamente isso, né? A gente escuta muito até dos profissionais da saúde mesmo, sempre falarem muito. Cuidado na alimentação, faz atividade física. Mas é muito difícil, é raro a gente escutar assim, olha, cuida da tua mente, faz meditação, por exemplo, vai para uma terapia, faz yoga, né? Vai para fazer uma dança, gosta de dançar, vai dançar, gosta de cantar, faz uma aula de canto, Uhum. sabe? Gosta de praia, tira um tempo para ir para praia, gosta de ir para a igreja, isso fortalece, então vai e tira um tempo para isso. E aí as pessoas ficam procurando um tempo para ir para a academia, para treinar, fazem uma alimentação, tem uma alimentação saudável, mas esquece do principal, Isso. que é a mente, porque é onde tudo começa. Na hora que eu trabalho minha mente, possivelmente eu vou ter tempo, inclusive vou achar um tempo, vou ter vontade de fazer todo o restante, porque se eu como mal, se eu me alimento mal, também existe aí muitas vezes uma ansiedade, já existem Isso. problemas relacionados à mente. Eu não tenho disposição para ir para uma academia. Detalhe. E é isso que eu fico em conflito, que assim, vamos dizer que eu sou usuário dos dois, né? Eu faço Uhum. terapias, eu cuido da saúde mental, espiritual e física. E aí eu vejo, para eu crescer o meu bíceps, eu faço exercício várias vezes, 6 meses, nananana, muda a alimentação para crescer alguns centímetros. E às vezes numa terapia destrava muita coisa, né? É assim, cara, É, cuidar da saúde mental é o que eu tô querendo alertar você. Cuidar da saúde mental é muito melhor do que da saúde física em termos de conjunto do seu corpo. uhum. E cuidar da saúde mental ainda é mais fácil do que cuidar da saúde física. Quando você pensa assim, o meu colesterol está a 300, está estourado, está muito alto. Não é da noite para o dia que você corrige um índice desse. Você precisa Sim. de meses de uma dieta Uhum. regrado, a família toda envolvida, para depois, 6 meses média, melhorou. E às vezes você vai numa terapia, caramba, era isso que estava me E travando. aí o E pum, resultado é muito mais né? rápido, assim, É muito E preconceito, é muita coisa arraigada, mas você diz assim, não, não vou cuidar dessa parte da minha vida, não. isso Faça, cuide. que o senhor falou, né, doutor Tiago, com relação ao aumento de massa magra, até isso. É tão interessante como a nossa mente, ela comanda todo o nosso corpo. Tem pessoas que vão para a academia, o senhor já deve ter visto isso, todos nós que a gente vai para uma academia, a gente vê. As pessoas treinam, mas estão ali ligados no celular, ou então conversando, não ficam concentrados no exercício em si. Possivelmente essa pessoa não vai ter nenhum resultado, ou um resultado mínimo, porque a mente dela não está No naquele exercício. momento ligada naquele exercício. Então, o ideal seria o quê? Se eu quero o ganho de massa magra, é eu fazer o exercício com intenção. E a intenção é eu colocar, eu tô fazendo e eu tô imaginando o meu músculo, aquele músculo que eu estou empregando naquela atividade e imaginando esse músculo crescendo. Vai Vai crescer, né? crescer. Mas é exatamente isso, que se a gente fizer dessa forma, o resultado é muito mais rápido. A gente prova isso quando a gente está fazendo a terapia e a gente vai fazer a ressignificação do paciente, a gente começa a ressignificação, ele, ele com sintoma, e quando a gente vai no decorrer da ressignificação, conversando com esse paciente, e ele dizendo estou sentindo, e quando a gente termina a ressignificação, ele não tem mais o sintoma. Então, aí a gente já mostra um sintoma que muitas vezes é um sintoma que né, já foi em vários médicos e os médicos disseram, não tem como você Já melhorar, fiz vários que vários tratamentos. tratamentos, toma medicação e mesmo com a E a parte mental vai medicação, ficando pior ainda, né? não Depois de é? tanto investimento e Isso. tudo. E mesmo com a medicação, o sintoma não acaba por total e a pessoa quando termina diz assim, poxa, eu não tenho mais o sintoma naquele momento. Então, isso só mostra como a nossa mente, ela que governa tudo, e a gente faz o contrário, a gente deixa ela ser governada, né, por questões externas e internas também.
Então, quando a gente percebe isso, que a minha mente, ela tem um poder incrível sobre tudo que acontece, não só no meu corpo, mas na minha vida, aí as coisas começam a mudar de figura. Excelente. Eu quero desafiar você a repensar os seus hábitos, realmente cuidar mais da sua saúde mental. E eu queria, infelizmente, nossa entrevista e bate-papo já avançou. Eu queria que você desse um recado final para as pessoas aí que estão nos acompanhando, porque, pessoal, a saúde mental é muito importante. Sim, aqui a gente está falando dos homens, né? Então vou dar uma mensagem aqui para os homens, né? Que vocês também podem sentir, né? Nós somos humanos, todos nós, então o homem também pode sentir. E procurando uma ajuda, procurando uma terapia, tenho certeza que muitas coisas vão melhorar aí na vida. Não precisa sofrer calado, sabe? Não precisa se fechar. Na realidade, é isso que mais adoece. Então, se abra para a vida e viva o melhor da vida. A gente vai para o intervalo e que bom que você está aqui com a gente. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tem acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida. Nararara, tarara.
Olá, eu quero falar com você, homem, eu quero falar com você que cuida de algum homem, que tem um homem especial na sua vida, porque novembro chegou e a gente precisa falar do câncer de próstata, precisa falar sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul é uma campanha exatamente para lembrar, principalmente aos homens, que às vezes têm tantas obrigações, tantas dificuldades, digamos assim, ao longo de um ano, ao longo da vida, e eles esquecem e não gostam, e tem preconceito, tem muita coisa envolvida, e eles acabam negligenciando essa parte. Pessoal, o câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum nos homens. É algo que realmente precisa ser comentado. Olha os dados, mais de 70 mil homens por ano recebem um diagnóstico de câncer, identificam alguma condição de câncer relacionada à próstata por ano, pessoal, 70 mil pessoas no Brasil, isso é um número muito alto. E no Nordeste esse dado ainda é mais ruim, porque a mortalidade por câncer de próstata é ainda maior no Nordeste do que no restante do Brasil. Pessoal, muito por causa do preconceito. No Nordeste o diagnóstico ele é atrasado, ele é demorado, porque os homens não querem fazer os exames, os homens não querem se submeter aos procedimentos e postergam, e fica um caso muito mais grave que tem levado à morte. Isso é muito importante. E o principal, eu quero trazer para você algumas dicas para que você não seja uma dessas pessoas. Cerca de 30% dos cânceres nos homens é um câncer de próstata, então é algo muito importante que a gente comente, que a gente busque mudar essa estatística. Então eu vou lhe dar 4 dicas, 4 ações que você precisa tomar para evitar o câncer de próstata. Olha aí, e qualquer outro câncer, hein, pessoal? Comer bem, se alimentar bem, beber bastante líquido, realizar atividades físicas e dormir bem. Pessoal, comer bem, comer coisas diversificadas, carboidratos, proteínas, legumes, frutas, isso tudo, uma dieta bem balanceada é muito importante para evitar doenças crônicas e também o câncer. Quando eu falo em beber, é ingerir bastante líquido, urinar bastante, e o principal, a bebida alcoólica pode ter um impacto sim em relação ao câncer, então evitar bebida alcoólica. Quando a gente fala de exercício físico, é mais de 3 vezes na semana por mais de 30 minutos. É realmente fazer uma atividade que você vá suar, que você vai gastar bastante energia, você vai movimentar bastante os músculos. E aí vale várias atividades, fica a seu critério. Pode ser uma dança, pode ser uma atividade coletiva como um futebol, um basquete, um vôlei, né? O importante é realmente gastar energias. E o sono, pessoal, é muito importante. Então, uma boa higiene do sono, controle da luminosidade, diminuir as telas ali logo próximo a dormir, alimentação muito pesada antes de dormir. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma boa qualidade do sono. Então são várias coisas que você pode fazer e está nas suas mãos essa responsabilidade. Eu quero passar para você que nos acompanha essas 2 responsabilidades. Para disseminar essa informação, aproveitar o Novembro Azul e falar para todos sobre a questão do câncer, envolvendo o câncer do homem e o câncer de próstata, e se cuidar. É muito importante para você viver o melhor da vida, é se cuidar. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. Foi muito bom ter você aqui por mais este sábado, por toda essa hora. Espero que tenha sido especial para você, homem, para você, mulher. Todo esse conhecimento que a gente passou para você. Foi com carinho que nós fizemos esse programa e nós queremos que você viva o melhor da vida. Então, não esquece, segue a gente nas nossas redes sociais, fala para as pessoas que existe um programa que leva você a viver o melhor e até o próximo sábado.